A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. A palavra de Deus tem tudo para orientar a mim e a você. Estamos trabalhando no livro de Davi. Já estamos no 2 Samuel. Um livro lindo, que eu creio que em algum momento, do jeito que se identifica comigo, se identifica com você também. Hoje vamos falar em 2 Samuel 5, do 1 ao 16, onde o tema é: tudo tem seu tempo. Você pode estar lutando por algo que ainda não conseguiu. Deixa de inquietação, deixa de ansiedade, porque tudo tem seu tempo. Você pensa que de repente está mais velha, ou que já era para ter acontecido. Deus sabe te presentear. Pensa bem, você está bem tranquila no teu sofá, de repente a campainha da tua casa, do teu apartamento toca, e aquela grande surpresa. Aquilo que você já tinha arquivado. Pensa na alegria. Pensa como Deus surpreende. Fica pensando aí onde você está. Porque Deus é Deus. Ele faz coisas gloriosas. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? 2 Samuel 5, do 1 ao 16. Então todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram: nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha. E o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele. O que me chama a atenção é que nessa época, Davi era rei de Hebrom, mas tinha uma promessa que ia ser rei de Israel. E agora o povo de Israel está ali conversando com ele, lembrando do que Deus disse a ele. Porque é assim que Deus faz. Não precisa você ir atrás de bênção. Elas vão correr atrás de você. Assim todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles e eles ungiram o rei de Israel. Veja que Saul morreu. Aconteceu algumas adversidades, mas não foi imediato que Davi passou a ser rei de Israel. Mas neste momento, o povo foi buscar Davi, lembrando do que Deus tinha prometido a ele. A promessa que Deus faz a gente, ela vem. Ela nos procura na hora certa. E veja que aqui, eles que procuraram Davi, o povo de Israel, e honraram ele rei. Chegou o tempo. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos. Governou Judá em Hebrom 7 anos e meio e governou Israel e Judá em Jerusalém 33 anos. Deus é Deus. Davi passou por etapas muito difíceis, por percas, por solidão. A perseguição de Saul era uma coisa terrível, mas promessa de Deus é promessa. Você pode até estar no emprego que você não gostaria. Você estudou, você se formou, ainda não conseguiu na tua área. Tudo tem um tempo. Honra o que você está fazendo. Faça com excelência. Isso é experiência, para na hora certa a tua bênção chegar. O rei Davi e os seus soldados foram atacar Jerusalém. Os jubizeus, que eram os moradores da cidade, pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la e por isso disseram: você nunca estará aqui para fazer você ficar ao lado de fora. Basta os cegos e os aleijados. Os jubizeus o subestimaram. Quantas vezes pessoas nos subestimam? Não é verdade? Quantas vezes zombam de nós? Quantas vezes tentam atrapalhar? Mas a tua bênção é tua. Se não chegou nas tuas mãos ainda, porque não é o tempo. Agora, o que você está fazendo, que não é o que você gosta, faça com excelência, faça com responsabilidade. A Bíblia diz assim: se for fiel no pouco, te colocarei no muito. Faça o que você está fazendo com alegria, para que depois o muito, a bênção tão sonhada, chegue nas tuas mãos. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião e ela passou a ser chamada de cidade de Davi. A coisa aconteceu assim. Naquele dia, Davi disse aos seus soldados: se alguém quiser matar os jubizeus,
aqueles pobres, cegos e aleijados, que eu tanto odeio, então que suba pelo túnel da água e os ataque. E por isso que se diz, os cegos e aleijados não podem entrar na casa de Deus. Não é que Deus não ame pessoas deficientes, claro que Ele ama. A Bíblia diz que Ele não faz exceção de pessoas, mas é porque a cultura de Israel naquela época tinha preconceito. Eles achavam que cegos, aleijados, doentes era maldição, e Deus não amava. E a realidade não era essa, mas era uma tradição que estava dentro deles. Então, por isso que Davi odiava, porque achava que ele estava no pecado. Por isso que eles nasceram daquele jeito. Mas graças a Deus que isso não acontece mais. O véu foi rasgado, Jesus veio para sofrer por nós, e todo preconceito, toda religiosidade para quem conhece a palavra já caiu por terra. Amém. Davi ficou morando na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Em volta ele construiu defesa que ia desde o aterro que ficava no lado leste da cidade até o palácio. Veja que ele construiu um palácio com muita segurança. Mas a nossa maior segurança é Jesus. Onde você está, Ele está com você. Onde eu estou, Ele está comigo. Aí você pode dizer, mas eu passo tanta luta. Faz parte, isso vai passar. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo que eu venci o mundo. O Senhor está com você e está comigo. Essa luta vai passar, é só um tempo. É para eu e você amadurecer, ter experiência para contar, ter conselho para aconselhar. Davi ia ficando cada vez mais forte porque o Senhor Deus Todo-Poderoso estava com ele. Quando Deus está conosco, nós ficamos fortes. A palavra diz o seguinte, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando a gente é fraco, é que é forte. Glória a Deus. O rei Hirão, da cidade de Tiro, enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiro e pedreiros. E eles construíram um palácio para Davi. Veja Davi recebendo presentes. E assim Davi entendeu que o Senhor havia confirmado como rei de Israel que, por amor a seu povo, estava fazendo o seu reino progredir. Olha que bênção. Ali, diante dos presentes, tudo dando certo, Davi entendeu que Deus era com ele. Deus é comigo e com você. Deus é conosco. Louvado seja Deus. Toda essa luta vai passar. E você vai ver as vitórias chegar. Depois que saiu da cidade de Hebrom, Davi arranjou mais concubinas e esposas em Jerusalém, com elas teve mais filhos e filhas. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém foram Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Deus, Ele honra. Deus, Ele abençoa de forma gloriosa. Eu vou trazer agora mais 2 versículos. Vou falar aqui em Isaías 43, 13. E vou falar também em Jeremias 1, 12 na outra Bíblia. Que essa versão é excelente. Para fechar com o tema. Tudo tem seu tempo determinado. Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Ninguém impede. Ninguém impede o tempo de Deus. Ninguém impede as bênçãos que nós estamos para receber. O tempo é de Deus, mas portas vão se abrir. E vai te deixar encantado, encantada. O Senhor vai te surpreender. Lembra que Davi estava no canto dele em Hebrom. E o povo de Israel, as autoridades foram buscar ele para ser rei. As bênçãos, não precisa a gente ir atrás delas. Corre atrás da gente, no tempo do Senhor. Para terminar, Jeremias 1,12. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus vela pela palavra dele para cumprir. Davi, na hora certa, foi rei de Israel, porque chegou o tempo determinado. A Bíblia diz, passa céus e terra, mas a minha palavra não passa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, descansa.
Fica sonhando, fica pensando nesse sonho. Fica imaginando como vai ser a surpresa de Deus. Porque do jeito que Davi começou a entender que Deus era com ele, quando chegar as bênçãos você vai entender que o tempo de Deus foi perfeito, que ele vela pela sua palavra e agindo ele ninguém impede. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.